Salve motociclista, seja muito bem-vindo ao podcast do Moto Vento Estrada. Aqui a gente vai discutir coisas que vão muito além do que só dicas de pilotagem que podem salvar a sua vida. Se você não me conhece, eu sou o Fernando Gomes e esse é o primeiro podcast aqui do Moto Vento Estrada. Se você está vendo no YouTube, deixa aí seu comentário pra gente que eu quero muito saber a opinião de vocês, se você acha legal essa ideia do podcast ou não. A ideia desse podcast é aprofundar um pouquinho mais nos assuntos, porque quando eu vejo os comentários do pessoal no YouTube, eu vejo mas muito comentário do tipo: ah, essa dica não serve pra nada, ah, isso é irrelevante, ah, isso é balela. Só que o cara não sabe tudo o que tem por trás dessas dicas, todo o contexto, todo o estudo, todo o motivo do porquê que eu dou essas dicas. Então, para aqueles que querem saber um pouquinho mais, essa é a ideia desse podcast aqui. Ele vai ser transmitido tanto no YouTube quanto nas outras plataformas em áudio. Então, se você está assistindo a gravação no YouTube, fique à vontade para comentar o que você quiser a respeito desse podcast aqui. O tema que eu decidi fazer para esse primeiro podcast é o seguinte: será que o brasileiro sabe andar de moto? E aí, o que você acha? Será que sabe ou será que não sabe? Se você acha que sabe, coloca aí nos comentários hashtag sabe. E se você acha que não sabe, coloca hashtag não sabe, que depois eu quero saber qual a hashtag que está ganhando. Ah, é o seguinte, hein? Não vale depois do final de tudo que a gente discutir você escrever hashtag não. Escreve a hashtag agora. Se você está vendo no YouTube, pausa aí, escreve a hashtag aí do que você acha e o que você não acha, depois você volta a assistir o vídeo. Ou então não precisa nem pausar, já comenta aí, desce aí, escreve o que você acha aí e vamos embora aqui. Para nortear aqui pra gente, se o motociclista sabe ou não sabe andar de moto, eu fiz umas pesquisas aqui e achei uns dados que eu acho muito interessante que vocês sabem. No Brasil a gente tem uma frota de mais de 29 milhões de motos, isso dá em torno de 27% da frota de veículos do país todo, é muita moto. Só que por outro lado também tem um dado que é muito chato, muito triste, que é 12 mil mortes por ano. Na verdade não é por ano, esse dado é de 2016, eu não achei dados mais recentes, mas eu sei que em alguns locais isso está maior do que 2016, a coisa vem piorando. 12.100 mortes por ano, deu em torno de 33 mortes por dia. Cara, isso dá mais de uma morte. Deixa eu olhar aqui na minha colinha aqui, isso dá mais de uma morte de motociclista a cada hora. Cara, é muita gente morrendo mesmo. Eu fiz aqui um parâmetro para a gente depois se comparar, porque eu tenho dois países que todo mundo acha que são os países aí de elite, os países a serem comparados aí no mundo, e eu vou comentar aqui com vocês depois, mas eu fiz aqui um índice que dá pra gente aí, esse número de mortes dá em torno de 0,41 mortes para cada 1.000 motos, ou seja, se a gente for fazer um número de mortes aí contado pelo número de motos, a cada 1.000 motos tem meia morte quase, aí, dá 0,41 morte a cada 1.000 motos. Nos Estados Unidos, que é um país que é considerado como parâmetro, né, para todo mundo seguir, no ano de 2018, e aqui eu já encontrei dados mais recentes, no ano de 2018 deu 4.985 mortes. É bem menos, né? É um terço de morte aí. Só que também lá tem um pouquinho menos de moto. Aqui no Brasil tem 29 milhões de motos e nos Estados Unidos tem 12 milhões,2, tem 12 milhões e 200 mil motos. Qual que é a diferença do Brasil para os Estados Unidos? É que nos Estados Unidos a moto é um veículo de recreação. Eles não usam moto para trabalhar lá, isso é muito pouco usado, porque nos grandes centros você não usa moto para locomoção. Por exemplo, uma cidade como Nova York tem um metrô muito bem planejado, então a pessoa não precisa andar de moto. Se ela precisa ir para algum lugar, ela pega o metrô. E até bicicleta, o pessoal usa muita bicicleta em Nova York, existe até umas empresas de entrega. Aqui no Brasil tem motoboy, lá nos Estados Unidos tem o cara da bike boy, não sei nem se eu posso falar esse nome, é um nome ridículo, mas lá o cara trabalha com a bicicleta, fazendo entrega de bicicleta. Ele cata lá num lugar, vai para outro lugar, leva lá no centro, ali em Manhattan, de bike, porque Manhattan não é tão grande, é lá que está o grande centro, é lá que tem muita movimentação, então a moto acaba não sendo tão vantajoso, porque de uma certa forma está perto. Cidades como Los Angeles, por exemplo, lá não tem esse grande fluxo, é uma cidade enorme e o pessoal usa carro, lá todo mundo tem carro. Se pegar uma família que tem 4 pessoas, tem 4 carros na garagem, talvez tem lá uma Harley Davidson ou alguma outra moto, porque moto é recreação. Então esse é o motivo porque no Brasil tem muito mais moto do que nos Estados Unidos. Só que lá, comparando, tem 13 mortes por dia de moto. A cada mais ou menos uma morte a cada hora.
E aí, se a gente for comparar número de mortes para número de motos, a proporção não é lá tão menor assim como todo mundo deve achar que é. Se a gente fizer aquele índice que eu falei, nos Estados Unidos dá 0,4 mortes a cada 1.000 motos. No Brasil é 0,41. Então no Brasil, nos Estados Unidos 0,40, no Brasil 0,41. Não é tanta diferença assim. Só que aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Nos Estados Unidos tem uma coisa que o Brasil não tem: o uso de capacetes. O Brasil é obrigatório. Na verdade, os Estados Unidos não tem uma coisa que o Brasil tem, que é a obrigatoriedade do uso do capacete. Nos Estados Unidos você não precisa usar capacete, não é uma regra, não é uma obrigação usar, só que tem uma diferença. Nos Estados Unidos, se o cara, para não usar capacete, ele tem que contratar um seguro, que não é lá muito caro, então todos os americanos preferem usar moto sem capacete. É mais uma questão cultural também, lá eles têm esse negócio de liberdade, de país livre, então eles, na recreação deles, acham que não deve usar capacete. Eu sei que aqui no Brasil também tem algumas cidades que não usam não, mas aqui no estado de São Paulo, pelo menos onde eu moro, se você sair em qualquer cidade sem capacete, a polícia te dá uma multa. Mas aqui no Brasil eu sei que tem bastante cidade que é difícil também, o pessoal não usa. Mas, no geral, nos Estados Unidos a galera não usa capacete. E tem um estudo lá que diz que se o americano usasse capacete, se fosse obrigatório usar capacete, no ano de 2018, 749 vidas teriam sido salvas. Então, né, se a gente se fosse comparar os dois países aí, colocar o uso de capacete para deixar a equação mais balanceada, os Estados Unidos teria ganhado. Aí não seriam 4.900 mortes, seriam umas 4.100, 4.200. Então, esse índice, né, para a gente comparar e ficar justo, o americano sairia ganhando. Só que, deixa eu baixar aqui minha colinha, tem um país que ganha dos Estados Unidos e que nem muita gente sabe, que na verdade é um país que é exemplo até na forma de ensinar os seus condutores, que é a Inglaterra. A Inglaterra no ano de 2016 teve apenas 319 mortos de motociclistas em acidente de trânsito. Não dá nem para comparar. Estados Unidos mais de 4.000, Brasil mais de 12.000, na Inglaterra pouco mais de 300. Então é muito pouca morte. Isso não dá nem uma morte por dia, dá 0,8 morte por dia. Só que o número de motos lá é bem menor. O número de motos na Inglaterra é só 1.100.000. É muito pouca moto. Só que, para falar, também, né, assim fica fácil. Não, não fica fácil não. Lembra aquele índice lá que eu falei que aqui no Brasil é 0,41, nos Estados Unidos 0,40? Lá na Inglaterra esse índice é 0,29 mortes a cada 1.000 motos. Ou seja, se você for comparar a cada 1.000 motos, a coisa está muito favorável para os ingleses e ruim para a gente, e ruim para os americanos. E aí tem um outro dado que pesa muito, mas muito, em porquê que significa que eles são os caras na direção para a moto, na segurança do motociclista. Porque dessas 319 mortes em 2016, 27% apenas aconteceu em área urbana e 4% apenas aconteceu em rodovia. Onde é que então, cadê essa outra galera? Essa outra galera, que dá aí 69% das mortes, aconteceu nas estradas rurais. Cara, por que isso acontece? Pô, tanta morte assim em área rural. Porque na área rural é onde o cara relaxa. O cara acha que ele tá de boa, que não tem polícia, ele não precisa, né, antes seguir as normas, ele também não precisa se preocupar porque não tem fluxo. Bom, então eles estão com um pouquinho de dificuldade mais nessa área rural do que na cidade. O motociclista na cidade lá na Inglaterra está bem orientado e as mortes são bem poucas, são só 27%. E se eu não me engano, eu fiz as contas, mas não anotei aqui na minha colinha, que é 86 mortes, ou seja, num ano inteiro, em todas as cidades da Inglaterra, teve só 86 mortes de motociclistas, né, envolvidos em acidente. E por que é que a gente tem tanta mais morte aí proporcionalmente do que a Inglaterra e um pouquinho mais que os Estados Unidos? Será que é o número de motos? O que será que acontece? A resposta para isso, com certeza, está na educação do motociclista. O motociclista lá na Inglaterra, para tirar carta,
O motociclista, para tirar carta lá na Inglaterra, ele passa por um processo que é muito diferente do Brasil e ele é muito mais eficiente. Para você tirar carta lá, ele é mais rápido, você consegue tirar carta rapidinho, principalmente se você já for imigrante. Quem é brasileiro quer ir lá, tira rapidinho. Quem é inglês demora um pouquinho mais, mas o processo é basicamente, você vai pegar seus documentos, vai mandar para o correio, vai mandar lá para o Detran, já junto com o valor da taxa, e aí eles vão te mandar uma carteirinha. E essa carteirinha, sem você precisar fazer nada, já vale para você andar de moto até 125 cilindradas. Só que não é tão simples assim. É tipo a nossa permissão, que deixa a gente, né? A gente vai lá no Detran, tira a carta aqui, fica 1 ano, 2 anos, sei lá, já nem sei mais como é que tá, é uma bagunça. Mas o cara tem que ficar um tempo sem ter multa. Lá na Inglaterra é a mesma coisa, só que com essa carteirinha, depois que a carteirinha chega na casa do cara, ele vai ter que procurar uma autoescola e vai fazer um curso que normalmente dura um dia, só que é um dia inteiro. Se o cara não souber nada de moto, ele vai pra lá, pegar essa carteirinha, vai levar na autoescola e na autoescola eles vão ensinar ele a dirigir. Só que não é igual aqui no Brasil que eles vão te ensinar a fazer um circuito, não. Vão ensinar você a dirigir mesmo. Você não vai ter que fazer uma prova onde vai ter um monte de gente te olhando, igual aqui no Brasil, não. Você vai pegar a carteirinha, vai na autoescola, os caras vão te dar um curso de um dia e lá você vai aprender posicionamento na pista, vai aprender a frear, vai aprender a acelerar. Todos aqueles exercícios que eu coloco lá no canal do YouTube, os caras ensinam pro pessoal lá no dia. E aí, depois no final, o cara só faz só uma provinha rápida, só para confirmar se o que ele fez, né? E o instrutor tá ali acompanhando para ver se ele sabe ou não. Então, no final das contas, não é uma prova. É só ele vai lá, faz tudo que o instrutor ensinou para ele durante o dia. Fazendo isso daí, a própria autoescola já dá um documento para ele, que ele vai ter que andar junto da moto dele, caso pare numa fiscalização. A fiscalização vai ver que ele tem a carteirinha e fez o curso. Isso daí o cara já pode pilotar qualquer moto até 125 cilindradas. É mais rápido, mas ensina muito mais, né? No Brasil a gente sabe que não é bem assim. E aí tem outras coisas que eu acho muito interessantes que acontecem na Inglaterra, que é as outras opções de carta. Essa primeira até 125 chama CBT. O cara não pode levar ninguém na garupa, ele não pode pegar rodovia, tem algumas séries de limitações. Para o cara poder levar a pessoa na garupa, se ele quiser trabalhar de entregador de pizza ou qualquer outra coisa, trabalhar profissionalmente com a moto, aí ele tem que tirar a carteira que é a A1, que aí, né, ele pode trabalhar, ele vai ter que fazer um outro curso um pouquinho, com poucas coisas a mais, vai fazer um teste, aí sim ele tem que ir lá na frente do perito fazer um teste. Depois tem outra categoria que é a A2, que é uma carta para pessoas que têm até 24 anos. Essa carta limita os jovens a pilotar motos de até 47 cavalos. Né? Não é por cilindrada, né? Porque tem moto que tem 900 cilindradas, mas ela é mais fraca. Tem motos que tem 500 cilindradas e que dão um pau aí. Não vou nem listar que moto que é essa, mas eu acho que talvez a Hornet, não tenho certeza não, mas acho que a XJ, a Hornet eu não sei, mas talvez a XJ o cara poderia, né, pilotar lá nos Estados Unidos. Mas uma CB1000 eu tenho certeza, nos Estados Unidos não, na Inglaterra, uma CB1000 eu tenho certeza que o jovem lá na Inglaterra não pode dirigir, e eu concordo muito com isso, concordo mesmo, porque com 18 a 25 anos é quando o jovem está mais peito de aço, né? O cara está achando que o mundo é dele, que ele não vai morrer, que nada vai acontecer, e ele é inconsequente. E se a gente for analisar os nossos índices de mortes no trânsito de motociclista, é homens com até 25 anos. Isso, as estatísticas provam isso aqui no Brasil, e lá na Inglaterra eles só estão de olho no que está acontecendo e evitando que o jovem faça cagada e limitando a moto que ele está pegando. E se você quiser tirar, né, uma carta para você dirigir uma CB1000, por exemplo, uma CBR1000 ou qualquer moto grande assim, você vai ter que ter 25 anos completos, e aí sim você pode tirar a carta que eles chamam de full, que é a carta onde você vai poder pegar qualquer moto. E aí não interessa qual a carta que você vai ter, você vai na autoescola, a autoescola vai te fornecer uma moto com mais de 47 cavalos, e aí você vai ter que fazer um teste bem grande. Inclusive tudo aquilo que eu faço de frenagem aqui no canal, que eu já mostrei no canal inclusive, para você frear a moto a tantas velocidades, em tantos metros, o cara tem que fazer lá, o cara tem que saber frenagem de emergência, frenagem controlada, frear e desviar, que eu já ensinei lá no canal, frenagem, a técnica de virar a cabeça na curva, o cara tem que fazer. Se ele esquecer de virar a cabeça na curva, ele reprova. Qual mais? Cheque de ombro que eu não sei se eu já ensinei o cheque de ombro no canal, devo ter ensinado já ensinei sim.
Cheque de ombro o cara tem que fazer também. Se o cara não fizer essas coisas que são básicas, ele reprova. E aqui no Brasil, muita gente nem sabe o que é isso. E quando eu falo pro cara fazer, o cara fala que é uma idiotice. Então, para você ver a diferença na educação e o porquê que tem tão menos mortes. E será que tudo isso aqui que eu estou falando para vocês é frescura? Se você acha que tudo isso que a Inglaterra faz é frescura, coloca aí nos comentários, hashtag é frescura sim. Se você acha que não é, coloca não é frescura não. Comenta aí, não esquece de deixar essa hashtag não, que é muito importante para mim sair o feedback de vocês aí. Eu gosto muito de saber o que vocês comentam. E quem está no YouTube quiser fazer perguntas sobre o tema, coloca aí que a gente vai tentar responder ao longo da semana, tá? E vamos lá, só para dizer se é frescura ou se não é, eu achei aqui um dado da cidade de São Paulo para comparar com a Inglaterra. Porque, pô, você vai falar, Fernando, claro que na Inglaterra tem menos mortes, é só 1 milhão de mortes. Aqui no Brasil tem 20 vezes mais, 29 vezes mais. Concordo com você, só que a cidade de São Paulo tem o mesmo número de mortes que a Inglaterra inteira. Então eu vou comparar a Inglaterra inteira com a cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo tem 1 milhão e 6 mil mortos, o que dá quase ali. E em 2016, a cidade de São Paulo teve 320 mortos em acidentes, ou seja, tem uma morte a mais no mesmo período. E aí nós estamos comparando uma cidade apenas com um país inteiro. E eu acho que esse dado é alarmante, porque se a gente for ver só, aqueles 319 mortos, como eu falei lá atrás, só é aquilo que eu tenho na minha colinha, 86 mortos foram na área urbana, ou seja, 27% dos mortos foram na cidade, 4% em rodovia. Então é muito pouca morte para o trecho urbano. Já em São Paulo, o mesmo número de mortes, mesmo número de motos proporcionaram o mesmo número de mortes do país todo. Então é muito mais morte na área urbana. Você tem 86 mortes na área urbana na Inglaterra para 320 na área urbana só na cidade de São Paulo. E aí, o que você tira de conclusão disso? A minha conclusão disso é, como eu falei, a autoescola no Brasil é uma porcaria. Será que pode dizer assim? Pô, eu não queria falar que as autoescolas são uma porcaria não. Eu acho que a culpa disso vem um pouquinho mais do órgão de cima, que cobra muito pouco das autoescolas, Então, o cara aprende basicamente na autoescola a ligar a moto, sair com a moto, e olhe lá, porque muitas vezes a moto já é acelerada, então o cara não precisa nem acelerar para aprender, ele só solta a embreagem e a moto anda milagrosamente. Isso não é aprender a sair de moto, na minha opinião, mas cada um tire as suas conclusões. Outra coisa que o cara não pode fazer na autoescola aqui no Brasil é colocar o pé direito no chão, isso eu concordo, mas não é lá todo o processo. Fazer aquele 8, fazer um zigue-zague e andar entre cones em linha reta. Talvez no seu estado, se você não for do estado de São Paulo, tenha alguma coisa. Eu sei que alguns estados têm uma rampinha lá no circuito, mas não sei se é muito diferente. Comenta aí embaixo também, se você estiver vendo no YouTube, qual que é a diferença disso. Mas aqui no estado de São Paulo é só isso. Você liga a moto, faz um 8, não pode colocar o pé direito no chão, tem que colocar só o esquerdo. Aí você sai desse 8, faz um zigue-zague, depois volta e passa no meio de cones lá que estão lá para ver se você consegue andar em linha reta. E aí estaciona a moto. Tem gente que reprova porque não faz todo o percurso, ainda na hora de parar, não coloca a moto em neutro, deixa a moto em primeira e aí reprova. Qual é a eficiência disso, honestamente, no meu ver, para formar um condutor eficiente? Sinceramente, eu acho que não. Mas, enfim, vamos tocar aqui. Tá. Além disso, você fica 20 horas também repetindo a mesma coisa. 20 horas repetindo a mesma coisa. Se o cara tiver tempo para fazer 1 hora por dia, o cara fica 20 dias indo na autoescola para repetir a mesma coisa. Quando na Inglaterra o cara fica 2 dias. Num dia, na parte da manhã, ele aprende bastante coisa. À tarde ele tem a parte teórica, onde vai ensinar um monte de coisa que é útil para o cara. Depois no outro dia ele faz de novo a parte teórica um pouquinho mais avançada. Teórica não, a prática, ensina um pouquinho mais avançado, e depois ele vai para a teórica. Depois, se precisar também, aí ele faz uma prova, um exame prático lá, um exame teórico, múltipla escolha, e tá bom. Parece pouco, mas não é pouco, porque lá é eficiente. O cara faz o exercício simples, aí ele aprendeu, ele vai para o mais difícil, ele vai para o mais difícil até fazer tudo o que é necessário. Aqui no Brasil não tem isso, é repetição, 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 e depois acho que
quinta aula você nem está mais prestando atenção em nada, você faz aquilo lá só porque você tem que ir mesmo, é tudo no automático, e tudo que você faz no automático não vira nada, né? Você não aprende nada. Para você aprender, você tem que estar fazendo coisas progressivas, e não é o que acontece lá. Então, bom, depois de tudo isso que eu falei aqui, eu acho que vocês já conseguiram entender através de fatos, dados, porque aqui eu gosto de dados, não tem achismo, não tem mimimi aqui não, aqui é com fatos, e com fatos a gente não discute. Então acho que vocês já conseguiram entender que o Brasil tem muito para melhorar. Então, se for para a gente se espelhar em alguém, com certeza, se fosse, né, para a minha opinião, para a gente começar a tomar um rumo para melhorar essas mortes, é copiar, e copiar mesmo, copiar tudo que a Inglaterra faz. Não é copiar metade, não, é copiar tudo mesmo, desde a base, desde o ensino, desde a forma como você, né, limita a moto, porque não adianta, né? Acho que teve uns 2 anos atrás, se eu não me engano, teve uma reportagem que estava propondo algumas mudanças no Brasil e eles queriam limitar a moto para você tirar a carta através da cilindrada. E, meu amigo, não funciona, né? O burro que propôs isso aí não sabe nem o que ele está falando, porque tem motos 900 cilindradas, como por exemplo a Triumph Bonneville, por exemplo, tem 900 cilindradas e ela toma pau de muita moto 600. Então tem que ter um pouquinho mais de estudo aí, mas fazer o que, né? Se a gente for depender dos nossos governantes, nós estamos lascados. Não vai sair lá de cima, né? A coisa é política, devolve interesse. Ainda tem a má vontade aí de muito funcionário público. Eu sou funcionário público, tá? Se você não sabe, não estou criticando a categoria, não. É um fato. Eu estou lá dentro e eu sei como é que é. No município, imagine lá na esfera federal. A coisa é lenta. Vai fazer um estudo, precisa de uma comissão. Essa comissão demora pra caramba. Então não dá. Se a gente esperar eles, a gente está lascado. Então como é que a gente consegue fazer alguma coisa, Fernando? Como é que a gente pode melhorar? Bom, para começar, lá no canal Moto Vento Estrada tem mais de 20 vídeos, tudo separado numa única playlist. Então só você ir lá assistir que você já começa a ter uma base. Se você não quiser confiar em mim, não tem problema nenhum, vai pra internet que tem muita coisa, cara. Perde um tempo pesquisando que você vai encontrar muita coisa. Se você souber inglês, você vai achar uma tonelada de conteúdo muito bom, né? Se você não souber, infelizmente você vai ficar muito limitado. No Brasil e em português tem muito pouca coisa, esse tema é muito pouco difundido, né? Inclusive eu nem sei se tem outros canais, tem acho que 2 canais que falam disso também, que eu saiba. O YouTube é muito grande, eu não sei se tem mais gente. Se você souber de outro canal, coloca aí embaixo também, mas tem muito pouco conteúdo. Você faz uma busca sobre qualquer um desses temas, não tem, é muito raro. Então, se você não souber inglês, você vai ficar um pouquinho limitado, mas vai lá no canal, tem muita coisa lá, já é um começo para você. Se você souber inglês, vai lá fora, procura que tem uma tonelada de conteúdo para você conseguir melhorar a sua pilotagem e sair dessas enrascadas que a gente encontra no trânsito, porque o trânsito não é assim tão impossível quanto você acha. Se você ainda acha, se você me segue lá no YouTube e ainda acha que o trânsito não tem solução, existe muita coisa que você pode fazer para se proteger e é tudo fundamentado em estudo. Se você não acredita em mim, procura outras pessoas que você vai ver que tem muita coisa, é tudo fundamentado, não é nada no achismo, não, é fundamentado em centenas de horas de gravação, de muito estudo, de ver o que aconteceu, o que podia ter sido feito. Então a direção defensiva de moto, ela é uma ciência, tá? Não é um nada de achismo não. Quem for procurar vai ver que é uma ciência. E é por isso que eu falo isso no canal, porque eu acredito muito nessas coisas. Eu não ia falar se fosse só a minha opinião, se fosse só a minha experiência de vida, jamais eu ia estar aqui falando para tanta gente como o YouTube proporciona. Então, o que você precisa fazer? Vai lá no canal, estuda na internet, né? E eu estou pensando em fazer alguma coisa um pouquinho mais estruturada também para ajudar o pessoal que de repente não fala inglês, que não consegue ir. Mas eu ainda estou pensando o que é que eu vou fazer. Só sei que eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque tem um monte de comentário no meu canal do YouTube e eu até coloquei aqui do porquê que eu tenho cada vez mais certeza de que eu preciso fazer um pouquinho a mais do que eu já vinha fazendo. Esse podcast é uma coisa, né? Vamos ver o que eu vou fazer pra frente aí, mas esse ano de 2020 pode esperar que vai ter mudanças aqui no canal, vão ter outras coisas aqui pra gente fazer pra levar mais informação pra todo mundo. Mas olha só esse comentário aqui, eu não vou nem citar o nome do cara, mas
acho que foi na semana passada, eu fiz um vídeo onde eu falava para o cara esperar 3 segundos no sinal verde. Se você não viu, vai lá no YouTube, que você vai encontrar. Mas o cara escreveu a seguinte coisa para mim aqui, ó. Essa dica de esperar 3 segundos no sinal verde é furada. Eu simplesmente dou uma olhadinha se os carros param antes de sair. Tá, eu tô aqui pensando, se ele dá uma olhadinha para ver se os carros pararam, ele espera pelo menos 1 ou 2 segundos. Então, esperar mais um, esse cara que fez esse comentário, ele não percebe que se ele parar 1 segundo a mais, ou 2 que seja, em todo o semáforo, cara, ele não vai economizar nada no final do dia dele, ele não vai economizar nada. Ele só tem a ganhar. E o que ele vai ganhar? A vida dele, né? Mas eu vou fazer o quê? Eu faço isso no meu dia a dia, eu perco mais de 1 segundo em qualquer semáforo para garantir que eu vou estar bem protegido. Mas o cara acha que é mais importante o tempo que ele perde do que a consequência do que acontece com ele. Então, vou fazer o quê? E o que é pior, tá? Já tinha 3 likes no comentário dele. Então, ele não é o único que pensa assim. Ainda tem mais uns caras que concordam e vão lá e dão um like nisso. Então, isso me dá, né? Isso me leva a outro tópico que eu acho que é muito importante para a gente falar aqui e complementar todos esses dados que eu coloquei aqui nesse podcast para vocês, toda essa pesquisa que eu fiz, que é mudança de mentalidade. Cara, o motociclismo no Brasil não vai ser mais seguro, o motociclista não vai ser mais seguro se ele não tiver uma mudança na mentalidade dele. Não adianta aprender o certo e não usar, não adianta você estar aqui escutando o que eu estou falando para você e não mudar nada na sua vida. Não adianta o cara ir lá no meu canal, assistir os vídeos e não colocar em prática, né? Se você não tiver uma mentalidade diferente, vai sempre achar que tudo é uma besteira ou que é uma furada, igual o nosso amigo aqui. Então, a primeira coisa que eu gostaria de sugerir para você, né, para você mudar a sua mentalidade, que eu acho importante, é: nenhuma técnica é irrelevante, nenhuma situação é boba demais e nenhuma situação acontece tão pouco que não vale a pena você aplicar uma técnica ou uma estratégia para você se proteger dela. Todo acidente é exceção. Todo acidente é exceção. Nenhum acidente é regra. Se acidente fosse regra, todo dia que saísse de moto, ia sofrer você ia sair, só que não é o que acontece, né? Normalmente a gente sai para casa e volta para casa numa boa. Só que, infelizmente, em 2016 teve 12 mil pessoas que provavelmente pensavam a mesma coisa e que acabaram não voltando para casa. Então, o azar vem uma hora ou outra. Será que você vai esperar acontecer com você? Eu estou fazendo o que eu posso para não acontecer mais comigo. Muda essa mentalidade. Acidente não acontece todo dia, mas infelizmente uma hora ele vem. Então a gente faz tudo o que a gente puder para que ele não venha. Então, tudo que você aprender, por mais bobo que você ache que seja, implementa. Começa a colocar no seu dia a dia, porque as coisas vão melhorar para o seu lado. A segunda mudança é parar de conduzir a sua moto para os outros ou pelos outros e conduza por você. Cara, eu vejo um monte de gente também vindo no canal e colocando: se eu esperar no semáforo, vão buzinar, tá? Isso aqui é só um exemplo, não necessariamente isso aqui aconteceu, mas aconteceu em outras coisas. O cara vem e fala assim: aqui na minha cidade isso não dá pra fazer não. Aqui se eu andar devagar no corredor, os outros motos vão ficar buzinando atrás de mim. Tá, e daí se eles vão ficar buzinando pra você? Quem tá em cima da moto é você ou é eles? Se você se arrebentar num acidente, quem é que vai ficar em casa lascado, com a perna quebrada, sem poder trabalhar, né? Isso num cenário bom, né? Num cenário bom você vai só se ralar, mas num cenário não tão bom, você vai ficar lá com a perna quebrada, vai ficar uns 40 dias sem poder trabalhar. Se você tiver carteira registrada, menos mal, porque você vai receber o INSS, só que o INSS paga teu salário cheio. Então, tem gente que fala: vou ficar em casa de férias. Você já quebrou a perna, meu amigo? Porque eu já quebrei. Eu vou te falar, eu prefiro quebrar meus 2 braços. A minha esposa está aqui assistindo a minha gravação, ela sabe que eu já falei isso um monte de vezes. Eu prefiro quebrar os 2 braços do que quebrar uma perna. Quebrar uma perna é um saco, meu amigo, é um saco. Se você nunca quebrou, você não sabe o que é quebrar uma perna. E além disso, né? E o prejuízo? A sua moto que vai se arrebentar. Então o prejuízo de um acidente ele é muito grande.
Então, se você ficar se colocando em situações porque tem alguém no trânsito te pressionando, isso vai ser muito ruim. Então, não fica preocupado com o que os caras estão pensando, porque tá aí um mito, né? Esse comentário é real. O cara falou assim: se eu andar no corredor desse jeito aí, devagar, as outras motos vão ficar buzinando atrás de mim. Eu fui para São Paulo em novembro. A gente pegou o corredor, eu andei aplicando a técnica que eu ensino aqui no canal, não passar de 30 por hora, tudo aquilo que está lá. Se você ainda não viu esse vídeo, vai lá, assiste. Se eu não me engano, esse vídeo chama 3 dicas para não sofrer acidente no corredor, ou algo do tipo. Vai lá e olha o vídeo. Eu apliquei tudo aquilo lá em São Paulo. Peguei a Marginal Tietê, peguei algumas outras ruas lá, Santos Dumont, se eu não me engano, não sei direito os nomes lá. Minha mãe mora para aqueles lados, eu não moro, então eu não conheço muito. Mas eu apliquei tudo. E sabe o que acontecia quando tinha moto atrás de mim, no corredor? Eu esperava uma oportunidade, saía do corredor, entrava entre os carros e deixava os caras passar. Sabe o que os caras faziam? Buzinava e agradecia. Ninguém, em nenhum momento, me xingou, passou por mim e falou alguma coisa. Os caras agradeciam porque eu estava deixando eles passar. Então, se você não anda no corredor devagar, não usa a técnica que eu ensino lá, é porque você está inventando desculpa. E essa desculpa só vai te colocar em risco. Então, para com isso. Para de dirigir sua moto pensando nos outros e comece a dirigir a sua moto, pilotar a sua moto, seja lá como você quiser falar, pensando em você. Porque se você não pensar em você, ninguém vai. E a terceira mudança de mentalidade que eu queria comentar com vocês aqui é assumir a sua responsabilidade. Assumir a responsabilidade pela sua segurança. Se você acompanha o meu canal, você vai ver que eu já falei isso algumas vezes, né? A gente tem que assumir a responsabilidade pela nossa segurança no trânsito. Não dá para eu esperar que o outro cara vai dirigir por mim, que o outro cara vai me ver, por exemplo, ou que, sei lá, que o cara vai dirigir da forma correta, que ele vai respeitar o pare, que ele vai dar seta, que ele vai, sei lá, o que mais que o cara vai fazer? Que ele vai respeitar o semáforo, que ele vai te enxergar. Então todas essas coisas que normalmente espera que o cara faça, quando o cara não faz a gente fica puto. Bom, meu amigo, sabe como é que você faz para não ficar puto com isso? Assuma que o cara não vai fazer, que ele sempre vai errar. Então você tem que tomar medidas para você se proteger dessa situação. Os outros vão fazer cagada o tempo todo. Cara, a gente vê o tempo inteiro no trânsito e não vai mudar. Não adianta você ficar bravo, chutar o retrovisor do cara, porque ele também erra, velho. Tenho certeza que quando você sai de moto, de carro, de vez em quando ou outro, você ainda também dá umas erradinhas e algum motoboy te xinga. Já aconteceu muito comigo. Acho que acontece um pouco menos agora. Quando você melhora, você começa a aprender mais sobre moto, até a sua pilotagem de carro melhora bastante, né? Eu já tinha escutado isso logo no começo, quando eu estava estudando isso de instrutores americanos, de que a gente começa a dirigir melhor. E realmente a gente começa a prestar atenção, porque técnicas que a gente usa na moto, a gente passa a usar no carro também. Então começa a assumir a responsabilidade. Não espere que os outros, né, não vão fazer cagada, porque eles vão. E aí, o que você precisa fazer? Aprender mais, saber onde é que as cagadas mais acontecem, saber o que você tem que fazer em determinadas situações, posicionamento na rua, nas determinadas situações, ou na estrada, seja lá como for. A técnica para a rua e para a rodovia é muito próxima, não é tão diferente assim. Mas busque conhecimento, tá? Busque conhecimento. Tem uma coisa que eu sempre escuto, quando eu escuto alguém falar de acidente, que é, você fala assim, pô, bati meu carro, bati minha moto. Primeiro, se o cara achar que você tá bem, ele nem pergunta se você tá bem, né? Algumas pessoas perguntam isso. Mas se não for a primeira pergunta, isso é a segunda pergunta, que é, quem é que estava certo? Ou quem é que estava errado? Você ou o cara? Ele vai pagar? Você que vai pagar? Meu, você tá de moto, não interessa quem tá certo ou quem tá errado. Sabe por quê? Porque você vai se arrebentar no acidente. É fato, meu amigo, é fato. Um acidente de moto, só quem se ferra é o cara da moto. Se o outro cara tiver de carro, no máximo ele vai ter que pagar ali uma raladinha no para-choque, uma raladinha na lataria, um amassadinho, vai no martelinho de ouro, 200, 300 reais, resolve o problema, talvez um pouco mais, dependendo da cidade que você more. Mas a moto é ralado, é guidão que vai pro pau, retrovisor que vai pro pau, tanque que amassa, pé que quebra. Se você não sabe por que eu falo tanto de pé, porque pé
e pernas são as partes que mais se machucam. Tem dados lá no meu canal falando sobre isso também. A parte que a gente mais se machuca no acidente são as pernas. Então, o que você está usando para proteger a sua perna? Você está usando bota, está usando calça, está usando joelheira? Se você não sabe, joelheira não é aquela que precisa andar de patins no parque no final de semana, não. Tem joelheira e caneleira para motociclista também. Procura aí na internet. Tudo isso ajuda. Para quem quer andar só de calça jeans, não quer ter aquelas calças, a calça é cara. Essas joelheiras para motociclistas são muito baratas e vale muito a pena. Se você está assistindo isso aqui no YouTube, coloca aí o seu comentário se você chegou até aqui, óbvio, porque muita pouca gente vai chegar, eu tenho certeza, mas não tem problema nenhum. Se você chegou até aqui, coloca o seu comentário, fala para mim o que você achou, o que você não gostou, porque eu uso muito feedback de vocês. Pô, Fernando, ficou chato, ficou muito conteúdo maçante. Coloca aí, não tem problema não, pode xingar, pode elogiar, pode falar o que você quiser, porque é isso que eu uso como parâmetro para os meus próximos vídeos. Então, se você está no YouTube, deixa seu gostei se você gostou. Se você está em outra plataforma ouvindo só o áudio, está aí no trânsito, está fazendo alguma coisa, está me ouvindo em outro momento, mas não está assistindo, favorita aí no seu aplicativo, seja Spotify ou seja lá qual for o outro que eu colocar também, porque eu vou colocar, nem sei ainda onde eu vou colocar, mas não tem problema não. Favorita aí, porque com certeza daqui para frente vai ter muito mais coisas como essa daqui. Então, eu te vejo no próximo podcast.